Meus queridos irmãos e minhas irmãs, nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Ele ressuscitado voltou para o lugar de onde viera e deixou aqui na terra uma seta para apontar o caminho dos céus, a igreja. Quando nosso Senhor volta para o seio do Pai, o Espírito Santo enviado por Ele e pelo Pai sobre a igreja, faz com que a igreja comece a ganhar corpo, a se solidificar. E os apóstolos vão saindo, anunciando o Evangelho, e vão juntando cada vez mais homens e mulheres que se apaixonam por Jesus Cristo, pela mensagem do seu Evangelho. Só que esse movimento espiritual, essa eclosão do Espírito Santo sobre a igreja, vai causar uma confusão muito grande, como sempre. E a gente tem que ter muita clareza: o cristianismo sempre foi envolvido em polêmicas. Por quê? Porque os pecadores nunca aceitaram a mensagem de Jesus. Porque o pecador nunca aceita a vida do santo. E aqui nós vemos uma das primeiras tensões da igreja nascente na primeira leitura de hoje. Olha o que o texto diz. No sábado seguinte, toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Ou seja, o Espírito Santo derramado sobre a igreja agora estava ganhando corpo. Agora a evangelização estava ganhando corpo. A mensagem estava penetrando os corações. E a cidade toda se reúne para ouvir a palavra de Deus. Só que brota um sentimento perigosíssimo no coração dos judeus. Olha o que é que Lucas nos diz nos Atos dos Apóstolos. Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja e com blasfêmias opunham-se ao que Paulo dizia. Inveja da igreja de Deus, inveja do corpo de Deus, inveja porque eles não tiveram a capacidade de fazerem esse movimento em direção a Deus, em direção à igreja, em direção ao Evangelho. Lembremos-nos que o Evangelho de Deus, o anúncio do reino, teve como destinatário primeiro os judeus. Nosso Senhor primeiro pregou aos judeus e proibiu os discípulos, os apóstolos, de pregarem aos pagãos no primeiro momento, porque eram eles quem deveriam de verdade terem se aberto à palavra de Deus, terem aderido a Jesus Cristo. Afinal de contas, as outras nações não esperavam o Messias. Quem esperava o Messias eram os judeus. E quando Jesus veio, eles ficaram de birra, de biquinho, e não aderiram a Cristo. Agora o Evangelho se expande,
O povo se sente ali de verdade privilegiado, porque é um grande privilégio a mensagem de Deus ser agora passada, pregada para os pagãos. Por quê? Porque os pagãos não pertenciam à nação escolhida, ao povo santo, ao povo amado por predileção por Deus. E quando eles veem o privilégio, quando eles veem ali que a graça de Deus estava atuando em meio aos pagãos, eles são tomados de inveja. Só que Paulo, que era judeu, vai lembrar para eles: era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós, mas como rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna, sabei que nós vamos dirigir aos pagãos, pois esta é a ordem que o Senhor nos deu: eu te coloquei como luz das nações para que leves a salvação até os confins da terra. Os judeus se inflamam de inveja. E os pagãos aqui ficam muito contentes quando ouviram e glorificaram a palavra do Senhor por tudo o que ouviram. Que eles agora eram destinados à vida eterna, a abraçarem a fé. E o texto diz que desse modo a palavra de Deus se espalhava em toda a região. Só que vejam bem, o pecado da inveja destrói a relação do homem com Deus e ameaça fortemente a salvação. Muitas pessoas não têm clareza a respeito da inveja. Tanto que a inveja, muitas vezes, é tão pouco confessada. E a inveja é pecado. Um pecado que gera tantos outros pecados. E vejam que, na história da salvação, a inveja sempre causou grandes estragos. Primeiro, qual é o princípio do mal? É a inveja. Lembremos-nos que Lúcifer era um anjo de luz, um ser perfeito. E quando Deus mostra a eles todos, aos anjos todos, que iria criar o homem e que iria se encarnar em um homem, Lúcifer não aceita adorar um homem, Jesus Cristo, que é Deus. Porque na cabeça dele, um homem é inferior a um anjo. E ele é tomado de inveja. E a partir desse momento, a miséria no mundo começa. Lembremos-nos que quando Deus cria o homem, a inveja continua ali na serpente. Por quê? Porque eles dois têm que ser obedientes ao Pai. Eu também tenho que ter um pouquinho disso aí. E sugestiona para que eles caiam. Lembremos-nos que a inveja faz com que o primeiro homicídio aconteça na Sagrada Escritura. Quando Caim mata Abel, tomado de inveja.
Porque a oferta que ofertou a Deus, porque a oferta que Abel ofertou a Deus, e Deus se agradou, causou uma inveja no seu irmão. Vejam que a inveja continua. E vejam que nós também somos tentados, muitas vezes, a termos inveja do outro. É importante a gente compreender que ter inveja não é simplesmente desejar conquistar aquilo que o outro conquistou. Querer ser como o outro, imitar as virtudes, isso não. Isso é bom. A inveja é um sentimento negativo. E ela atua assim. Quando eu vejo que o outro tem uma coisa que eu não tenho, não é que eu queira ter, mas eu tenho dentro de mim uma tristeza porque o outro tem. Isso é inveja. Porque o outro tem determinada coisa que eu não tenho, eu me entristeço. Porque o outro tem, porque o outro é. Tem gente que tem até inveja do sorriso do outro, da simpatia do outro. Mas muitas vezes não consegue compreender que as coisas boas são imitáveis. Tanto que a própria igreja, ao elencar os seus santos todos, a igreja está nos dizendo: imite, que você vai para o céu. Então vejam que existe uma diferença muito grande em querer ser, em querer conquistar e se alegrar pela felicidade do outro, pelo que o outro é, e a inveja de ficar tomado de ódio porque o outro tem, porque o outro é, e eu não tenho, e eu não sou. Me bate uma tristeza profunda. E a partir daqui, eu sou capaz de cometer as maiores atrocidades, porque o outro tem, porque o outro é. O pecado da inveja é diabólico e tem princípio no próprio demônio. E é por isso que nós católicos não podemos de modo algum ter inveja. Vejam que as pessoas até colocam nos filhos, e colocavam antigamente, muitos nomes que atraíam coisas boas, que diziam coisas boas. Uma que é chamada bem-vinda, outra que é chamada gentileza. Mas eu quero ver alguém colocar no filho o nome de inveja. Como é o nome do seu filho? Inveja. Quem coloca? E é um pecado que nós não podemos cultivar. Não podemos ter. Então, lembrem, todas as vezes em que vocês contemplarem o sucesso do outro, todas as vezes em que vocês verem algo bom no outro e vocês se entristecerem, peçam a Deus perdão, porque a inveja bateu na porta do teu coração. E a inveja afasta o homem de Deus. Tem um santo que inclusive é padroeiro do Brasil, muita gente não sabe. São Pedro de Alcântara. Antes de Nossa Senhora Aparecida, ele era o padroeiro principal do Brasil,
depois que Nossa Senhora Aparecida foi proclamada padroeira principal do Brasil, São Pedro de Alcântara e José de Anchieta são os dois padroeiros secundários do Brasil. Como aqui na nossa paróquia. O Menino Jesus é o padroeiro principal e São Sebastião é o padroeiro secundário, o co-padroeiro. E São Pedro de Alcântara, em um de seus tratados sobre a oração, ele diz assim: a inveja é o grande pecado que Deus tem horror. Por quê? Porque Deus sabe que o mal entrou no mundo pela inveja de Satanás. Que o Senhor, o bom Deus, nos ajude e nos livre desse pecado tão maléfico que leva tantos e tantos para o fogo do inferno. Que o Senhor, o bom Deus, nos ajude ao contemplarmos as virtudes do outro, em desejarmos de verdade mudar o nosso coração para sermos melhores. Quando vermos o sucesso do outro, para que Deus nos ajude com a determinação para conseguirmos também o nosso sucesso. Mas que nunca nos entristeçamos de ver que o outro está bem, de ver que o outro está feliz.